Vamos falar de Dockerfile neste vídeo. E primeira coisa a gente tem que entender, o Dockerfile ele é um arquivo que define a imagem personalizada do Docker. A gente vai pegar uma imagem e personalizar ela de acordo com a nossa necessidade. No caso, o Dockerfile ele precisa estar num diretório dentro do servidor Linux, né? Eu estou usando aqui uma máquina virtual. Eu tenho aqui um terminal, eu criei uma pasta chamada Docker Aula. E aí dentro dessa pasta Docker Aula, aqui pelo meu SSH, ó, tá aqui a pasta Docker Aula, eu criei aqui o Dockerfile, eu coloquei o projeto, né, de testes que eu fiz em Python, a nossa aplicação é uma APIzinha bem simples, e eu coloquei uma configuração do Mongo também, a gente vai usar Mongo aqui. Então esses arquivos eles estão no mesmo diretório do Dockerfile. Isso é muito importante para a gente fazer a imagem lá na frente. Então vamos explicar dentro do Dockerfile o que tem aqui. Bom, o primeiro comando aqui do Dockerfile é o from. O que o from representa? O from representa uma base. A gente precisa de uma imagem já existente para incrementar ela, personalizar ela do jeito que a gente precisar. Então, no caso aqui, eu estou usando a imagem do Ubuntu. Quando eu coloco aqui from Ubuntu, o Docker automaticamente ele pesquisa lá no Docker Hub a última imagem do referente, né, o Ubuntu. Então, eu poderia colocar a versão aqui, o número e tal. Eu poderia colocar uma URL, mas eu estou usando assim para ficar bem mais simples. Aí o que acontece? A gente precisa instalar aqui nessa imagem o MongoDB. Aí o MongoDB, ele tem lá na documentação os comandos, né, que você instala no Ubuntu, normalmente. E aí o que eu fiz? Eu pesquisei aqui, coloquei as referências, né? O link das referências está na descrição. Eu pesquisei aqui o passo a passo para a gente instalar ele. E aí, para instalar ele, a gente vai precisar dar uns apt-gets aqui, ó, update, install. E dentro do Dockerfile, o comando run, ele executa um comando Linux, que no caso aqui, ó, por exemplo, run apt-get update. Então aqui ele vai dar como se eu estivesse no servidor mesmo, dando um sudo apt get update. E esses dois sinais de e-comercial, ele representa que dentro desse run, ele vai executar esse comando logo após esse comando. Esse install aqui desse pacote, ele permite que a gente use o apt-key. Então eu coloquei em um outro run o apt-key que vai dizer aqui, ó, que eu vou buscar o pacote aqui do Ubuntu, né, atualizar os pacotes. E depois que atualizo os pacotes do gerenciador, eu vou dar mais um run para colocar dentro do diretório as instruções do Mongo, né, o repositório do Mongo aqui, ó. E aí ele faz toda a instalação para mim, ó, da lista de pacotes do Mongo. Feito isso, eu vou dar outro run, que eu vou aplicar outro comando. Então, como eu instalei o gerenciador aqui do Mongo, as referências, eu vou dar um update e aí ele vai atualizar para mim. Em seguida, eu dou um outro run para criar o diretório do banco de dados, onde vai ficar, ó, que é esse DataDB. Então, imagina que dentro do Ubuntu, eu estou usando um mkdir aqui para fazer um diretório. Então, eu criei esse diretório na raiz /data/db. E em seguida, no outro run, eu dou um comando chmod 777, né, recursivo, para eu poder gravar lá dentro dessa pasta. Esse comando ele poderia ser aqui, por exemplo, ó. Eu dou um EE e colocaria aqui, ó. Poderia ficar assim também, tá? Aí, lembrando que cada run que você executa aqui dentro do Dockerfile é uma camada que ele faz na sua imagem. E isso em partes é bom, em partes é ruim. Mas enfim. Depois de eu criar essa pasta aqui, eu vou precisar especificar o volume, né? Que o volume ele vai fazer uma conexão com a máquina host para que os arquivos persistam, né? Senão eles vão desaparecer toda vez que você para a imagem, para de rodar a imagem e startar ela de novo, ele desaparece. Então eu vou definir aqui um volume na minha imagem. Esse volume chama... Eu vou anexar aqui essa pasta que eu criei, né? Vou tirar esse daqui que está errado.
Então eu vou anexar aqui a pasta DataDB no volume. Essa pasta é onde, por padrão, a instalação do Mongo deixa as bases de dados que você vai utilizar. E aí, finalmente, eu vou usar o comando de instalação do Mongo. Eu também vou dar outro run aqui, né, para ele fazer a instalação tranquilo. No Dockerfile, o expose, ele indica para a sua imagem que a porta 27017 vai estar exposta, ela vai ficar aberta. Então, a gente usa o expose aqui, ó. Aí eu sei que a imagem tem como porta aberta a 2707 pelo Dockerfile. O copy. Esse comando copy, o que ele vai representar para mim? Ele vai indicar que eu vou copiar esse arquivo aqui, ó, mongodb, aliás, mongod.conf. Eu vou copiar ele para dentro da minha imagem. Então, sempre vai ser primeiro a máquina host, depois um espacinho a máquina container, né? Vai entrar para dentro do container. No caso, eu estou copiando esse arquivo aqui, ó. Ele está do lado do Dockerfile. Então, eu não preciso colocar um caminho aqui, por exemplo, assim. Porque se eu colocar etc, tal, ele vai buscar lá no etc e não vai encontrar, vai dar problema. Então, eu colocando dessa forma, ele entende que é esse arquivo aqui, ó, do lado do Dockerfile. Se não tiver do lado do Dockerfile, vai dar problema. Então, vocês têm que ficar atento com os endereços aqui dos arquivos. E aí, aqui dentro do container, é a pasta DataDB, né, que eu já mapeei como volume, que eu já dei permissão de administrador. Então, essa pasta já está preparada. Em seguida, feito isso, eu terminei de fazer a minha instalação do Mongo. Agora eu vou instalar as dependências do Python, porque eu utilizei aqui o Python. Então eu dou um run, de novo, apt-get install, Python 3 e o Python pip. Consegui, ele vai instalar o Python tudo certinho. Daí eu vou dar um outro run e ele vai instalar aqui, ó, pelo pip3, ele vai instalar o Flask, né, e o Flask Mongo, que são as referências do Python que a gente vai precisar para fazer a nossa API funcionar. E aí eu vou criar aqui na próxima linha do Dockerfile, eu estou criando, o run é um comando, né? Lembrando que o run é o comando lá dentro do Ubuntu, né? Com mkdir eu estou criando um diretório onde vai ficar o arquivo do back-end, onde eu vou colocar o arquivo do Python. Seguindo aqui com a nossa explicação, o workdir, ele representa, eu estou informando para a imagem em qual diretório eu vou trabalhar. Ou seja, quando der um docker run lá na imagem, vai entrar direto aqui nessa pasta. Ó. Então, eu estou avisando ele ó, que na pasta raiz arquivos /backend é onde o console vai estar piscando lá. É onde, a hora que eu entrar com o docker exec, vai estar nessa pasta. E aí, aqui o copy de novo, né? Eu estou copiando aqui. Tá vendo? Ó, eu peguei aqui a raiz do copy, só que agora eu usei desta forma. Também faz referência a esse arquivo aqui, ó. Este arquivo. E aí eu estou passando ele para a raiz de dentro do container. Mas que pasta que vai estar? Nessa aqui do workdir. Porque eu defini que eu quero trabalhar nessa pasta. Então, a partir do momento que tem um workdir, você tem que saber que você vai trabalhar dentro da pasta do workdir, ó, que é essa aqui. Então, lá dentro do container, na pasta backend, vai estar o arquivo main Python. E por fim, eu dou um expose na porta 5000, que é a porta que vai rodar o servidor do Python para o nosso teste aqui nesse vídeo. E para finalizar o Dockerfile, eu uso aqui o comando cmd, que é um parecido com o run, mas é que ele é executado quando o container é rodado, né? Quando sobe o container. Porque esse run ele roda durante o build, né? O Docker build. E o cmd ele vai rodar uma vez só durante o Docker run ou o Docker exec. Tem que tomar cuidado que no Docker exec ele é sobrescrito. Então, ou seja, você dá o Docker exec ele não executa, daí você executa esses comandos na mão. Então, o que esse comando aqui que eu fiz faz? Ele chama o MongoD aqui, né, que é o servidor. Eu starto ele, passando aqui uma config, né, /config, e informando ele que o arquivo de configuração é esse aqui, que eu copiei aqui em cima, ó. Se você olhar, eu copiei esse arquivo aqui, ó, para dentro do container. Então, você tem que prestar atenção na ordem também que você faz. Aí, esse config, ele depende desse --syslog. Esse ponto e vírgula representa que eu vou executar mais comandos no cmd.
E aí eu só dou o comando aqui para executar o nosso arquivinho aqui, main. O que tem nesse arquivinho? Ele tem aqui, ó, algumas coisinhas, né? Eu não vou explicar o que faz, porque não é o foco desse vídeo. Mas aí tá aqui, é só você pausar o vídeo e ler esse código, não tem erro. É bem tranquilo, bem fácil. E aí, feito isso, a gente vai pro terminal. Aqui no terminal. E a gente vai compilar essa imagem. Eu vou usar aqui o comando sudo docker ps. Vou colocar aqui a senha do sudo, né? E aí ele não tem nenhuma imagem rodando. O docker ps, ele mostra as imagens que estão, os containers que estão rodando. Aí eu vou dar aqui um docker, um sudo, né? Sudo docker image, que ele vai me mostrar todas as imagens que eu tenho dentro do meu docker. Opa, faltou um list ali. Sudo docker image list, ls. Olha lá, não tem nenhuma. Vou dar o clear aqui para ficar mais claro, né? De novo, vou apertar para cima aqui, sudo docker image ls. Ó. E aí não tem nenhuma imagem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que entrar no diretório, né? Provavelmente, ó, você vai estar aqui na pasta home, né? Do seu usuário. Aí eu dei aqui um cd docker aula. Olha lá, ó. Que nada mais é que eu entrei aqui, ó, nessa pasta aqui, ó, pelo terminal. Eu estou no SSH aqui, tá? Eu tenho uma máquina virtual. E aí, aqui o que eu vou fazer? Eu vou escrever o seguinte, sudo build, aliás, docker build, para indicar que eu vou buildar o meu Dockerfile, né? Que o Dockerfile vai gerar uma imagem personalizada, conforme os comandos que eu inseri aqui, ó. Conforme esses comandos vai ser a imagem personalizada que eu vou criar. Então vamos lá, docker build, eu vou usar aqui o "-t", que é para dar um nome a essa imagem que eu vou fazer, para taguear ela, né? É o tag. Aí eu vou colocar aqui ubuntu -mongo -python. Para ficar claro, né, que é uma imagem com Ubuntu, com Mongo e com Python. Eu posso colocar aqui 2.1.0, depois 1.1 e aí à vontade, mas se eu colocar sem nada, ele vai sempre dizer que essa é a última imagem e ele vai sobrescrevendo as outras. E aí o Docker Build precisa dizer onde está o Dockerfile. Como eu já estou na pasta, eu só ponho um ponto, porque eu já estou na pasta. Essa pasta Docker aula é onde está o Dockerfile, ó. Ele vai buscar esse arquivo aqui. E aí eu dou o Enter. O que ele vai fazer agora? Ele vai buscar todas as imagens, como a gente não tinha nenhuma imagem no diretório, o Docker, no repositório do Docker, ele vai buscar lá na internet. E aí ele, se você perceber, ele está executando os comandos que eu programei. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai passar por todas essas linhas. Ó, ele executa todas essas linhas, uma por uma. Conforme, ó, como se eu tivesse realmente dentro de um Linux qualquer, um Ubuntu mesmo, normal, server. Ele demora porque ele está puxando todas as dependências, ele está pegando tudo que precisa. É só aguardar um pouquinho. O Dockerfile tem outros comandos também, mas os mais utilizados são esses aí. Para esse vídeo eu fiz os testes aí, ficou bem legal. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ó, agora ele já está passando pela instalação do... Está dando apt-get update. Entrou no Python. Mais ou menos ele deve estar aqui, ó. Ele deve estar nessa instalação aqui, ó. Agora ele está fazendo o download do Flask. Aí ele terminou. Então o que aconteceu? Vamos estudar isso aqui. Se você olhar aqui mesmo no finalzinho, ó, ele faz um step 16 de 18, ou seja, eu tenho 16 comandos dentro do Dockerfile para gerar a imagem. Então aqui ele expõe a porta 500, ele roda dentro de um container aqui, ó, que tem esse hash. Por que ele gera isso? Porque caso você altere o seu Dockerfile, você altera o step 17, por exemplo, o 16 ele não vai executar de novo, porque ele já tem uma camada pronta. É aquele lance que eu falei do run. Cada run vai gerar uma camada dessa daqui, ó.
E aí se você alterar alguma coisa daqui, por exemplo, daqui para baixo, ó, onde eu criei ó, o diretório, ele até aqui ele não vai baixar tudo de novo, executar os comandos, não, porque ele viu que não tem alteração. Isso ganha tempo, né? E aí daqui para baixo ele vai fazer todo o processo de novo. Por exemplo, ele vai entrar aqui, vai fazer o workdir de novo, ele vai fazer o copy de novo, ele vai fazer o expose e assim sucessivamente. Aí aqui no final, ó, ele tá rodando, rodou aqui o último comando, né? E aí ele gera uma mensagem dizendo ó, que foi buildado com sucesso. E o ID desse container agora, essa imagem, é esse aí, ó, 60, 49 e tal. E aí ele diz que foi tagueado como Ubuntu Mongo Python. Então o que acontece? Agora se a gente der um sudo docker ps, ainda não tem nada rodando. Eu posso dar um sudo docker image ls, né, para listar as imagens que eu tenho, e eu vou perceber que eu tenho duas imagens agora. Eu tenho a Ubuntu, né, porque eu precisei puxar uma imagem base. Qual que é a imagem base? É a imagem do Ubuntu lá do from, aqui de cima, ó. Então essa imagem eu tive que fazer o download aqui para o meu servidor Docker. Então eu tenho ela aqui, e aí ele também fez a imagem aqui personalizada nossa, ó, que foi todo aquele processo. Eu posso rodar qualquer uma das duas, ó, a partir daqui da imagem ID. Tá vendo? Aqui também eu tenho o tempo, ó, eu criei a menos de 1 minuto, e eu tenho o tamanho. Então todo o nosso processo aí de instalação, e copiar, e abrir volume, e colocar arquivo pelo copy, resultou em 644 MB. E a imagem pura tem 72. Agora vamos rodar a nossa imagem personalizada, né? Então, para rodar é o seguinte: sudo docker run. Eu vou usar o "-d" para deixar ela rodando em background, tá? Porque senão vai aparecer o console aqui. Então, vamos lá, "-d". Aí eu vou abrir as portas, né? Então, seria "-p", espaço. A primeira porta é 5000. Aqui a ordem não vai importar, tá? O que significa esse 5000 e 5000? A primeira porta é do host e a segunda porta é do container. Mas por que eu escolhi a 5000? Porque eu tenho um expose aqui de 5000, ó. Eu tenho um expose de 27017 e o expose de 5000, que eu estou abrindo essas duas portas apenas, esse container. Então eu tenho que lembrar de fazer isso aqui, senão não vai funcionar. E aí eu vou abrir a outra porta, "-p", 27017, que eu vou abrir a do host, né, a da máquina Ubuntu, para eu poder acessar. E eu vou abrir a porta da máquina, que é 27017 também. Eu posso colocar outros números, mas eu tenho que ficar atento, porque esses números aqui, ó, é dos expose, tá? E aí você tem que fazer a associação. Colocando o mesmo número de porta, você pelo menos não se perde. Você sabe aonde é o que. E aí você coloca aqui "-v", que significa para abrir o volume, né? Eu já tenho um volume pré-cadastrado dentro da imagem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir esse volume agora, né? Na hora de subir o container, ele tem que saber aonde que é. Então, o volume eu vou colocar aqui na raiz da máquina. Primeiro é sempre a máquina. Volume. Tem uma pasta chamada volume. Eu já vou lá mostrar para vocês. 2 pontos. Aqui vai o volume de lá de dentro, que a gente determinou aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, volume. E aí eu coloco /data, /db. Isso vai garantir que os dados do banco de dados persistam, porque senão se eu não fizer o volume, toda vez que eu reiniciar o container, eu vou perder tudo. Todos os bancos, todas as informações. Então isso é muito importante. E aí, por fim, eu vou ter que colocar aqui o ID do container. Qual container que eu quero subir? Eu quero subir esse Ubuntu Mongo Python aqui, ó, que a gente executou. Então eu vou dar 2 cliques aqui, ó, e vou simplesmente dar um botão direito do mouse, ó. Olha lá. Aí eu posso digitar também, mas eu faço assim, ó, dou 2 cliques aqui, eu estou usando o put, né? E aí, agora eu dou Enter, ele me gerou a hash, e agora se eu der um sudo docker ps, eu tenho nossa imagem, né, em um container, né, rodando. Como que eu sei? Ó, se você olhar aqui, eu abri as portas 5000 para a rede, né, e a porta 27017. Faz 4 segundos que eu abri. O container está com essa hash e ele é referente a essa imagem, ó, que é essa imagem que a gente criou aqui em cima.
Aqui ele informa qual comando que rodou no CMD, ó, tá vendo o comando aqui? Ele informa que rodou um bin aqui. Como que eu sei que deu certo? Bom, na programação aqui do nosso arquivo Python, eu criei uma rota de Hello World aqui, ó, Olá Mundo, né? Essa rota vai simplesmente exibir isso aqui, ó, um H1. Então eu venho aqui no navegador, eu sei que o IP da minha máquina é 111, né? Então eu venho aqui no navegador, simplesmente bato aqui, ó, na raiz, olha lá, Olá Mundo. Então, ou seja, eu estou acessando a minha máquina virtual. Se eu der um sudo docker stop e colocar aqui o hash do container, eu vou parar a execução desse container e aí eu vou perder esse Olá Mundo, ó. É só aguardar um pouquinho que ele está processando, ó, beleza. Então eu vim aqui, ó, eu vou dar enter e ele não vai encontrar. Pode ver que ele, ó, não encontrou. Essa máquina 111, a máquina virtual do Ubuntu mesmo, ele está dizendo que não tem ligação, não tem nada nesse serviço HTTP aqui da porta 80. E aí eu vou executar de novo, né? Eu vou dar o docker run, aliás, docker start agora, porque eu já tenho o meu container pronto, eu não preciso criar ele de novo. E aí vou usar essa hash aqui, ó, do container. Olha lá, ele startou. Eu vou dar sudo docker ps para ver se ele está rodando. E realmente ele está rodando. Como que eu vou provar isso? Eu venho aqui na porta 5000, né, que é a porta da aplicação. Olha lá, ele já até carregou automaticamente, ó, tá aqui. E aí eu fiz um script também para a gente testar, para listar os usuários que estão no banco, né? Então eu dou um barra usuários e ele traz para mim todos os usuários dos testes que eu fiz, ó. Usuário teste aqui. E eu fiz um for também aqui, ó, de 0 a 49, que carrega 49 usuários. E aí aqui eu inseri um usuário de novo. E depois eu inseri de novo os 50 usuários. Como que eu fiz isso? Eu programei tudo aqui no nosso Python, né? Inserir, fiz uma rota. Olha lá, então ele deu true, eu vou ficar dando F5, ó, ele vai ficar inserindo. Nesse caso, ele está inserindo, ó, usuários, ele está inserindo na mão, né, Fernando, olha lá, ele inseriu tudo isso aqui. E aí, se eu quiser inserir os 50, eu vou no inserir 50. Então, agora eu inseri 50, certo? Olha, deu true, mas eu programei isso, tá, gente, no aplicativo Python. Eu coloco aqui usuários, né? Olha lá, se eu olhar aqui embaixo, ó, aqui foram aqueles usuários que eu inseri na mão, e aí os 50 na sequência, ó. Que tá vindo dessas rotas aqui, ó, do Python e do Flask. Ó, tá vendo? E aí aqui eu tô comunicando com o Mongo. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, curte o meu canal aí, e até a próxima.